Fala pessoal, Danilo Miller aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de rumenologia. Este episódio é todo sobre as papilas ruminais, o que são, onde vivem, como trabalham as papilas do rumen. Nesse episódio você vai ficar sabendo tudo sobre a importância dessas estruturas que estão dentro lá do rumen pros animais ruminantes. Lembrando que esse episódio faz parte da série de episódios fundamentais para você entender a fundo o mundo do rumen. E essa série de episódios fundamentais é parte das comemorações dos 4 anos que o canal de rumenologia completa agora no mês de abril. Também faz parte das celebrações dos 4 anos do canal de rumenologia a segunda turma do Fundamentos de Rumenologia, que vai ser lançada assim muito em breve. E para você ficar ligado e receber em primeira mão todas as informações, tem um link na descrição desse vídeo no YouTube ou na descrição desse episódio no Spotify, no Amazon Music. Clica lá, se cadastra e depois só espera o meu comunicado para saber tudo e também para fazer parte da segunda turma do Fundamentos de Ruminologia, aonde eu te ensino a ir do zero ao avançado no mundo do rumen. Danilo, mas eu tô nesse meio do caminho aí, eu não quer dizer que eu não sei nada sobre o mundo do rumen. Beleza, o Fundamento de Ruminologia também é para você. Ah, tá precisando estudar para um concurso, para sua qualificação, passar numa prova que tem a ver com animais ruminantes? Fundamento de Ruminologia para isso. É um livro falado. É um livro falado que você vai poder consultar lá os vídeos de acordo com o tema, conforme você quiser. Bacana? É um dos projetos mais desafiadores que eu já fiz e sou apaixonado por esse projeto porque ficou lindo. E para completar, é aquele projeto que eu ensino você sobre o rumen na lousa. Bacana? Fica ligado, clica no link e vem para dentro aqui do nosso ambiente para ficar cada vez mais informado e ter mais conhecimento sobre o mundo do rumen e sobre os ruminantes. Legal? Papilas ruminais. O que são? Onde vivem? Eu não vou repetir não. As papilas ruminais, para quem está me assistindo no YouTube, eu estou mostrando uma foto, as papilas estão aqui bem do meu lado. As papilas ruminais são essas estruturas que nascem na epiderme do rumen, ou seja, elas se projetam para o lumen do rumen. Só para você ter ideia, 1 centímetro quadrado de parede ruminal, 1 centímetro, se eu pegasse aqui essa foto e fizesse um quadradinho de 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado de parede ruminal tem de 15 a 40 centímetros quadrados de superfície absortiva. O que eu quero dizer com isso? Pensa 1 centímetro quadrado. As papilas ruminais nascem nessa parede e elas se projetam para o lumen do rumen. A minha mão esquerda aqui é como se fosse a parede do rumen e a minha mão direita é como se fossem as papilas, ó. Ou seja, em 1 centímetro quadrado tem as papilas que nascem e se projetam para o lumen do rumen. Ou seja, por isso que em 1 centímetro quadrado de parede ruminal tem lá de 15 a 40 centímetros quadrados de superfície de absorção, porque são as papilas, já dando a primeira importância das papilas, são as papilas responsáveis por absorver os ácidos graxos de cadeia curta produzidos no rumen. E aí, olha só, olha que fato bacana. As papilas ruminais, elas não só absorvem os ácidos graxos de cadeia curta, elas também protegem a epiderme do rumen. A epiderme do rumen é muito sensível a ácido. Então as papilas é como se fosse uma camada de proteção. Aliás, as papilas são feitas de queratina, o mesmo material das nossas unhas, do nosso cabelo. Elas são revestidas de queratina. E quanto mais ácido é o meio ruminal, mais as papilas se queratinizam para proteger esse epitélio. É como se fosse um escudo contra o ácido. Tem o rumen, um baita compartimento que produz ácido, e todo o epitélio ruminal é revestido de papilas ruminais
para ser protegido contra esse ácido. E as papilas do rumen, se a gente colocar na proporção, toda essa estrutura das papilas, elas são responsáveis por 97% da superfície de absorção do rumen. Só 3% é devido à epiderme ruminal. Ou seja, quanto maior são as papilas, maior é a contribuição dessas com a superfície não, com a absorção dos ácidos graxos de cadeia curta. Então é o seguinte, se a gente tirar todas as papilas do rumen, o rumen vai perder 97% da sua capacidade de absorção de ácidos graxos de cadeia curta. Ou seja, as papilas são fundamentais para que o rumen funcione bem. Por quê? Porque o alimento degrada e fermenta lá dentro, você já viu isso aqui na série de episódios fundamentais. Com essa fermentação tem produção de ácido, e o ácido precisa sair lá de dentro do rumen, cair na veia porta e ir para o fígado. Se não tem as papilas lá fazendo esse processo de absorção, os ácidos se acumulam no meio ruminal, o pH do rumen cai, e aí o animal pode ter algum tipo de distúrbio digestivo, como acidose e as consequências aí da acidose. Bacana? Então as papilas do rumen, elas, além de fazer o processo mais famoso, que é de absorção, de retirada de ácidos graxos de cadeia curta lá de dentro do rumen, elas também protegem o epitélio ruminal contra acidificação. E é o seguinte, por que eu falei eu falei uma faixa muito longa, né, de 15 a 40 centímetros quadrados por centímetro quadrado de parede quando eu falo de papila, porque é o seguinte, animais em pasto têm epitélio ruminal menos desenvolvido. Animais que comeram forragem a vida inteira têm epitélio ruminal menos desenvolvido, em torno de 15 centímetros quadrados, de 15 a 20 centímetros quadrados por centímetro quadrado de parede ruminal. Já animais em confinamento, tranquilamente passam de 30 centímetros quadrados por centímetro quadrado de parede ruminal, de papilas ruminais, aí de superfície absortiva. Tá certo? Por quê? Porque as papilas ruminais, elas são, escuta só, as papilas ruminais, elas são moldáveis pela dieta. As papilas do rumen, elas são moldadas pela dieta. Quanto mais energia tem a dieta, mais elas crescem. É assim, quanto mais energia tem a dieta, mais ácido produz. Mais as papilas vão se queratinizando para proteger o epitélio. Com isso, para a papila se queratinizar, ela precisa crescer também. Ela não somente se queratiniza, ela também cresce para conseguir tirar mais eficientemente os ácidos graxos produzidos agora de forma adicional lá no rumen. Bacana? Então elas são moldadas pela dieta. Então quanto mais intensificado é o sistema, quanto mais milho, quanto mais soja, quanto menos forragem e mais concentrado você fornece na dieta, mais as papilas do rumen se desenvolvem e ganham características de estruturas de absorção. Tá certo? Esse rumen que eu estou mostrando aqui para vocês é um rumen saudável e de um animal que consumiu ingredientes concentrados. Usualmente, quando as papilas são mais escuras, elas ficam mais escuras. Isso é devido ao processo de queratinização. Quanto mais escuro, mais queratinizado. Quer dizer que esse animal comeu concentrado em algum momento da vida que promoveu muita fermentação. Bacana? E aí é o seguinte, olha só. Eu vou mostrar essa foto aqui para vocês, são fotos, na verdade, clássicas da Pennsylvania State University, de bezerros que tomaram apenas leite, até o desmame, né? Bezerro que tomaram apenas leite, que comeram leite e feno no meio e que comeram grão e tomaram leite. Olha só a diferença de cor e de desenvolvimento de papilas no rumen desses bezerros. Quem tomou leite e comeu grão, que está à direita, olha só, o rumen já está mais escuro, porque está mais queratinizado, e também já dá para ver umas papilinhas ali, né? Em quem tomou, bezerros que tomaram leite apenas, ou leite mais feno, você vê que no feno o rumen está um pouco mais escuro, já escureceu um pouco mais quando comparado com o leite, mas quase não tem papila. As papilas estão muito pequenininhas. Bacana isso para mostrar para você que animais em pasto realmente tem um epitélio ruminal com uma coloração um pouco mais bege, um pouco mais clarinha, tá certo? E animais que estão lá no confinamento ou que foram para o confinamento desenvolvem o epitélio ruminal dessa cor, mais escuro,
Papilas grandes, evidentes. Tá certo? Bacana. E aí é o seguinte, ó. Olha só. Quando a gente traz o animal do pasto para o confinamento, a gente precisa respeitar um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação que a gente respeita é o tempo muito mais das papilas ruminais do que da microbiota do rumen. Até o início da década de 2000, se pensava que a adaptação ao confinamento, sim, era necessária, mas para adaptar micro-organismos, que é onde muita gente ainda erra. Na verdade, o tempo de adaptação é para adaptar micro-organismos, só que é muito mais para adaptar as papilas do rumen. Os micro-organismos se adaptam em 2, 3 dias, os micro-organismos se adaptam a uma nova dieta. Mas as papilas do rumen demoram, anota aí, de 5 a 7 dias para se adaptar a uma nova dieta. 5 a 7 dias. Então, se você faz lá 3 ou 2 dietas de adaptação para animais, para bovinos de corte confinados, você vai ter que esperar de 5 a 7 dias por dieta, no mínimo, para permitir que o epitélio ruminal cresça e se adapte àquelas novas condições fermentativas, para que este consiga absorver essa quantidade a mais agora de ácido graxo de cadeia curta que está sendo produzido. Tá certo? Então é o seguinte, ó. As papilas são queratinizadas, como eu já disse. Quando você corta sua unha ou corta seu cabelo, que tem como base queratina, no outro dia você precisa cortar de novo? Obviamente que não. Com as papilas são a mesma coisa. Não dá para esperar o animal adaptar em 1, 2 dias. Você vai ter que esperar de 5 a 7 dias. Bacana? E aí é o seguinte, ó. As bactérias do rumen, a gente fez uma série de estudos já sobre papilas ruminais, sobre essa transição do pasto para o confinamento, e eu vou fazer um comentário sobre vacas de leite já já. Essa transição do pasto para o confinamento é o seguinte: quando a gente sai do 0 de concentrado para 86, que é o que eu estou indicando aqui nessa figura, a gente tem um aumento de bactérias no meio ruminal na ordem de 10 vezes. Eu já comentei isso aqui no canal de ruminologia um montão de vezes. Um montão de vezes. As bactérias do rumen aumentam 10 vezes, ou seja, o potencial de produção de ácido no meio ruminal aumenta demais. Imagina só 10 vezes mais bactérias lá no rumen. 10 vezes mais. Tá certo? Ou seja, se aumenta 10 vezes, aumenta o potencial de produção de ácido. E aí as papilas, o que elas têm que fazer? Elas têm que crescer. E elas crescem de 55, na verdade, a área de superfície ruminal aumenta de 55 a 80%. Quando a gente sai do 0% de concentrado para 86% de concentrado. 55 a 80% de aumento para acomodar, obviamente, essa quantidade a mais de ácido que a microbiota do rumen tem potencial para produzir. Ou seja, você tira a forragem, tira o pasto e coloca um percentual lá de concentrado, de uma dieta mais fermentável, vai obviamente produzir mais ácido, só que as papilas precisam ser adaptadas gradativamente, porque elas vão crescendo gradativamente em função dos próprios ácidos graxos de cadeia curta que são formados no rumen. O propionato e o butirato são os ácidos graxos de cadeia curta responsáveis por desenvolver as papilas do rumen. Coincidentemente, ácidos graxos que são aumentados quando a gente coloca concentrado na dieta. Tá certo? O propionato, tem evidências que o propionato aumenta o número de papilas do rumen e também aumenta o tamanho, a altura da papila. Já o butirato tem evidências que ele também influencia no crescimento das papilas, só que o aumento em espessura, a papila fica mais gordinha, tá? Com o butirato. E o propionato aumenta em altura e também em número de papilas, promovendo uma multiplicação de mais papilas no rumen. Tá certo? Então, se você quiser desenvolver papilas ruminais, você tem que trabalhar com ingredientes que produzam propionato e butirato lá no meio ruminal. Bacana? Essa é uma das explicações por que animais em pasto não têm papilas tão desenvolvidas quando comparados a animais em confinamento. Seja bois, sejam vacas. Por quê? Porque uma dieta à base de pasto produz muito menos ácido. O principal ácido produzido, de longe, é o acetato.
também produz propionato e butirato, mas numa menor quantidade. E aí, quando você faz uma mudança gradativa de sistema de produção, o animal começa a comer mais concentrado, em detrimento a alimentos volumosos, em detrimento à forragem, o que acontece é uma maior produção de ácido graxo de cadeia curta como um todo. E aí, dentro desse todo a mais de ácido graxo de cadeia curta, aumenta a proporção de produção de propionato e também de butirato, e eles acabam influenciando no crescimento das papilas ruminais. Bacana? E aí alguém pode pensar assim, tá, será que existe no mercado hoje algum produto efetivo que a gente coloca na ração e ele ajuda aí nesse desenvolvimento das papilas? Infelizmente, ainda não. Tem se estudado muito sobre o butirato, sobre infusões de butirato, mistura de butirato já na forma sólida nas rações, mas os resultados não têm sido satisfatórios e nem consistentes em termos do efeito desse butirato sobre o desenvolvimento das papilas. Então, baita tema para quem é apaixonado pelo mundo do rumen, para fazer um mestrado, doutorado, tá certo? Fica a dica. Criar algo que ajude, que seja além da dieta, para desenvolver as papilas do rumen, para acelerar talvez o processo de adaptação ao alto concentrado. Bacana. Com relação às vacas de leite, para sistemas de vacas de leite de alta produção, não há um protocolo de adaptação, até porque as vacas têm que estar sempre adaptadas. Então vamos dizer que as vacas têm lá uma dieta, mesmo uma dieta de 2 dietas de lactação, 3 dietas de lactação. O que acontece é quando muito produtor seca as vacas estão lá produzindo 20 e poucos litros de leite. Estamos falando de vaca de média alta produção, tá? As vacas estão lá com 20 e poucos litros de leite, aí ela tem que secar, porque dali 60 dias ela vai parir. Legal. Aí tem muito produtor que coloca a vaca no pasto para descansar. Fala assim, não, vamos colocar a vaca no pasto para descansar. E muda totalmente a dieta dela. Ou seja, a vaca ficou lá 300 e poucos dias em lactação, ou até mais que isso, consumindo uma dieta com grande proporção de concentrado. Aí de uma hora para outra você volta a vaca para o pasto. Ou seja, ela perdeu toda aquela adaptação. Ela vai perder toda aquela adaptação. Ela vai voltar para uma microflora, para uma microbiota celulolítica. Tá certo? E aí é o seguinte, ó. E aí é o seguinte, olha só o que vai acontecer. Dali 60 dias a vaca vai parir. Ah, legal, a vaca pariu, agora ela vai começar de novo. Vai voltar para o lote de lactação. Vai esperar limpar o leite aí, 4, 5 dias. E vai voltar para o lote de lactação. E aí o que vai acontecer? Não existe um protocolo de adaptação. As vacas vão entrar na dieta de lactação que está sendo fornecida para todo o lote de lactação, que estão nesses primeiros 60 dias aí pós-parto. E aí a vaca pode sim ter problemas de distúrbio digestivo, porque de repente ela está lá 100% comendo 100% de forragem no pasto e passa por uma dieta de, por exemplo, metade de concentrado e metade de forragem, 50-50. Não dá tempo para fazer um protocolo de adaptação dentro do sistema intensivo de produção de leite. O que é o adequado? É que durante o período seco, já que aproveita que o rumen está comprimido, porque o bezerro, a bezerra ali já, já vai ocupar um espaço significativo da cavidade abdominal, e aí esse útero pressiona o rumen e o rumen fica com uma capacidade volumétrica menor, ou seja, a vaca acaba comendo menos nesses últimos 60 dias de gestação. O que vai acontecer? Adense a dieta. Já que o rumen tem uma capacidade reduzida, o que você vai fazer? Você vai adensar a dieta. Você vai usar um concentrado, né? Você vai fazer uma raçãozinha ali, para que você pelo menos mantenha o peso dessa vaca nesses últimos 60 dias de período seco. Só que para manter o peso de uma vaca de leite, ela tem que comer muito. E como o rumen está com uma capacidade limitada, o ideal seria adensar a dieta. E aí eu adenso a dieta como? Você vai adensar com os mesmos ingredientes da dieta de lactação que ela vai consumir, promovendo ainda adaptação ruminal, ou seja, ou melhor, né, não promovendo adaptação, fazendo com que a vaca não perca a adaptação que ela já tinha da lactação anterior. Então vamos dizer que você tem vários ingredientes na sua dieta. O que você vai fazer? Vai secar a vaca? Ótimo, secou a vaca.
Você vai pegar os ingredientes da dieta 1 que ela vai consumir lá, depois do parto, e vai fazer uma ração com esses ingredientes. Não precisa ser na mesma proporção da dieta de lactação que ela vai consumir dali 60 dias. Você vai só fazer uma proporção ali, que você achar mais adequado, você vai fazer a sua fórmula, mas você vai fornecer esses ingredientes para manter a engrenagem ruminal lá da microbiota adaptada durante esses 60 dias. E de novo, não é só para manter o rumen adaptado, é para promover pelo menos manutenção de peso dessa vaca. Tá certo? Aí sim, ela vai entrar lá na dieta de lactação, quando ela parir e limpar o leite, já muito mais bem adaptada, com potencial bem menor de desenvolver diarreia, acidose ruminal, em decorrência da mudança abrupta de dieta. Bacana? E com isso também as papilas do rumen vão se manter adaptadas, não só a microbiota. E aí é o seguinte, ó, sempre me pergunto, as papilas do rumen, elas decrescem de tamanho? Se eu voltar o animal para o pasto, que é o que acontece com as vacas no período seco, volto as vacas para o pasto e depois começo de novo, elas diminuem de tamanho? Diminuem. As papilas do rumen, elas têm uma taxa de proliferação celular e também de morte celular. Ou seja, sai a célula lá da base da papila, ela caminha pela papila toda essa célula, chega lá na cabeça da papila e se joga no meio ruminal. Ou seja, a papila do rumen está sempre renovando. As células migram, chega lá e ela faz um... Eu não lembro como é que é a palavra em português disso, mas o sloth, né? Ela acaba se desprendendo da estrutura papilar essa célula e ela morre, né? E a papila vai renovando, que é como se fosse a nossa unha, o nosso cabelo. A unha cresce, você corta, ela cresce de novo, você corta, é como se fosse um processo de cortar a unha automático aí das papilas, tá certo? Ela faz isso o tempo todo. A partir da hora que você tem papilas grandes, elas são mais exigentes, elas precisam ter esse aporte de ácidos graxos de cadeia curta para se manterem ali do mesmo tamanho ou crescerem. A partir da hora que você volta ao sistema de produção ou volta os animais para o pasto, não tem mais tanta energia assim como tinha antes. Ou seja, não tem mais tanta energia para estimular tanto a proliferação celular, mas a morte continua acontecendo. Ou seja, continua desprendendo célula, só que agora a taxa de proliferação é menor. Ou seja, a papila volta no tamanho, ela vai voltando para o tamanho que ela tinha antes. Tá certo? Então não é assim, adaptou uma vez a papila, agora ela vai ficar para sempre daquele tamanho. Não, se você não mantiver o aporte energético que favoreça a produção de propionato, butirato, as papilas vão diminuir de tamanho. Que, de novo, é o que acontece com as vacas de leite no período seco. Você tem uma baita papilona lá, papilona super adaptada, de repente você volta a vaca só pro pasto. Perde a adaptação de bactérias e perde a adaptação de papilas também. Ou seja, quando a vaca volta de novo para a fase de lactação, ela vai ter maior dificuldade em se adaptar àquela nova dieta. Normalmente, a primeira dieta de lactação é a dieta que contém mais energia, tá? Legal. O que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte, ó. Esses são dados na sequência aqui, né? Dados de 2 projetos que a gente fez sobre adaptação de bovinos de corte ao confinamento, saindo do pasto e indo para o confinamento. E aí é o seguinte, ó. Nesse projeto aqui, a gente adaptou os animais em 14 e 21 dias. Animais adaptados em 14 dias, eles foram tiveram um melhor desempenho, porque lá no final aumentou meia arroba na carcaça desses animais. Nossa, excelente então. Então vou adaptar por 14 dias. Mas espera aí. O que eu quero mostrar para você? Que animais abatidos, a gente abateu uma parte dos animais no final da adaptação, tá? E aí eu quero que você olhe isso aqui, ó. Lá no final da adaptação, a superfície de absorção do rumen, de quem foi abatido em 14 dias, era muito menor de quem foi abatido após 21 dias de adaptação. E agora eu quero que você olhe aqui, ó. A gente abateu lá, esse experimento tinha 24 baias, a gente abateu um animal por baia. E o restante a gente abateu depois de 90 dias de coxo. E aí, olha só, lá depois de 90 dias, os animais tinham superfície de absorção ruminal iguaizinhas às superfícies dos animais que foram adaptados e abatidos no final de 21 dias. Ou seja, para ter completo desenvolvimento do epitélio ruminal, você precisa esperar 21 dias de adaptação. Precisa desenvolver um protocolo nutricional de 21 dias. 21. Agora, como que você usa a estratégia do 14 dias de adaptação? Obviamente que você tem que ter um bom manejo,
uma boa transição de dietas. Esse episódio não é sobre adaptação, mas você tem que ter um manejo, resumindo, um manejo excelente, manejo alimentar, eu estou dizendo. Por quê? Porque ao final de 14 dias, o epitélio ainda não está totalmente desenvolvido e preparado para receber uma dieta de terminação superenergética. Tá certo? Tanto que os nutricionistas no campo já sabem. Já tem esse trabalho nosso aqui falando, ó, você pode fazer em 14 dias, mas você tem que ter um manejo excelente. Se o confinamento não tem um manejo excelente, o tempo de adaptação vai subindo para 16, 17, 19 dias. Nos Estados Unidos, onde o teor de energia da dieta é muito mais alto do que do Brasil, o tempo médio de adaptação no confinamento americano é 24 dias. Quanto mais alta é a energia que você quer fornecer na dieta de terminação, maior, mais longo tem que ser a duração do tempo de adaptação. Bacana? E esses animais aqui foram adaptados com dietas que continham milho úmido, tá? Não era uma dieta commodity, não. Era uma dieta super energética. Depois desse estudo, que a gente adaptou os animais em 21 e 14 dias, e o de 14 dias aumentou lá o peso de carcaça, falamos assim, pô, beleza, então vamos encurtar para menos de 14 dias. E aí a gente fez um protocolo de adaptação para 9 dias. E olhamos as papilas de novo. E aí, olha só, tanto quem foi adaptado em 9 quanto em 14 dias, ao final da adaptação, aqui de novo, a gente abateu um animal por baia, nenhum desses animais, nem quem adaptou em 9, nem quem adaptou em 14, tinha o epitélio ruminal totalmente desenvolvido, porque quem foi abatido no final do estudo, ó, tinha 33, 32 centímetros quadrados de superfície de absorção. Quem foi adaptado em 14 tinha 26 no final da adaptação, e quem foi adaptado em 9 dias tinha 19 centímetros quadrados de superfície absortiva no final da adaptação. Ou seja, se você vai fazer um protocolo de adaptação em menos de 21 dias, você tem que estar ciente que o epitélio ruminal ainda não vai estar 100% desenvolvido. Não vai estar 100% desenvolvido. E aí que começam os problemas. Muita gente que tem manejo péssimo quer correr com o protocolo de adaptação. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter rúmens com lesões assim, ó. Olha só que beleza. E aí as papilas, ao invés de estarem lá para absorver esses ácidos, as papilas não vão estar presentes. Se tem uma acidificação muito intensa, as papilas inflamam e elas, dependendo do volume de ácido e do tempo que o pH ruminal fica baixo, elas começam a sair, elas começam a se descolar inteiramente da parede ruminal. E aí o que acontece? A gente fica com essas clareiras aqui, ó, que eu tô mostrando para você. Se você não tá vendo no YouTube, vai pro YouTube depois. São fotos nossas, dos nossos experimentos muito bacanas. Olha só. Tá lá, ó. Ó as papilas do rumen. Não tem papila praticamente, né? Epitélio totalmente inflamado, só com os pontinhos pretinhos aí, que é onde estavam inseridas as papilas ruminais. Então você imagina só, um epitélio que é para ter lá 33, 35, quase 40 centímetros quadrados de superfície de absorção, quando uma parte desse epitélio é acometido por uma acidificação muito intensa e as papilas morrem totalmente e deixam essa área do epitélio, obviamente que a superfície absortiva não vai ser mais 35, vai começar a diminuir, porque tem menos papilas para fazer o processo absortivo de ácido graxo de cadeia curta. Isso vai cair para 32, 30, 29, 25. A gente detecta isso nos nossos estudos. Ou seja, com a redução da superfície absortiva, tem menos portas para o ácido graxo de cadeia curta deixar o rumen. Ou seja, demora mais para ele ser absorvido. E aí ele fica mais tempo lá, acidificando o meio ruminal, inflamando as papilas. Tá certo? Se a gente pegar uma parte dessa parede ruminal e levar para o laboratório, isso aqui que você vai ver, ó. Do lado direito, as papilas, uma papila saudável, sadia. E aqui uma papila totalmente vacuolizada devido à agressão de ácido. Essa papila aqui está doente. Essa papila já não absorve ácido graxo com tanta eficiência como essa. Legal? Bacana? Então, não adianta querer acelerar o processo. Mínimo de adaptação, de tirar o animal do pasto para o confinamento, é 14 dias. Isso se tiver um manejo excelente.
Então, se você for atender um confinamento e o manejo ainda não tá legal, os animais não são tratados sempre na mesma hora, você tem um problema de mistura, cara, não compromete seu trabalho. Faz uma adaptação de 21 dias. A partir da hora que o manejo for melhorando, você vai reduzindo o tempo de adaptação. Mas é o seguinte, quando o manejo melhora, normalmente o nutricionista ele vê condições de subir a energia da dieta. Aí o manejo melhora, você quer subir a energia, mas a subida de energia significa mais tempo para as papilas se adaptarem. Então não tem como se fugir muito desse trecho aí de 14 a 21 dias, tá? Então com o manejo pior, você vai mais para 21 dias. Com o manejo excelente, você pode pender aí pro 14 dias. Legal? E aí eu quero mostrar para você aqui o seguinte, essas papilas que eu estou mostrando, que estão com. Vou projetar aqui na tela, ó. Eu estou mostrando um fragmento aí do rumen, que está com as pontinhas das papilas aí bem avermelhadinhas. Pouquinha coisa, mas tá. É o início de um processo inflamatório. E aí é o seguinte: esse rumen são de animais que comeram um suplemento a 0,5 do peso vivo, estavam no pasto. E aí, para terminar esse episódio sobre as papilas ruminais, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês pensarem. Será que animais em pasto, suplementados com 0,5 do peso vivo, ou seja, esses animais comiam no máximo aí, era 2 quilos e pouco de um suplemento por dia. O restante era pasto e não faltou pasto. Será que mesmo numa quantidade tão pequena, a gente ainda desencadeia processos inflamatórios no meio ruminal? Será? Tudo bem que a cinética ruminal muda completamente de um animal suplementado no pasto a 0,5 comparado com o animal confinamento, comparado com o animal de confinamento. A velocidade de passagem é muito maior nesse animal suplementado com 0,5. O milho, o concentrado, fica muito menos tempo no meio ruminal. E mesmo assim ainda causa pequenos processos inflamatórios. Eu sei que não é o tema de hoje, mas olha o seco dos mesmos animais que comeram 0,5% do peso vivo. Com pequenas lesões. Esses pontinhos vermelhos aí, ó, são pequenas lesões no seco. E aí, olha só, o seco, ele é um mini rumen. Ele tá lá, é uma bexiguinha, é um mini rumen. Ele é do tamanho, esse seco aí, é do tamanho de uma folha A4 aberta. Logicamente que lá dentro ele tá fechado, né, como se fosse uma bexiguinha. Ou seja, se a velocidade de passagem pelo rumen está muito acelerada e o tempo de retenção ruminal dos ingredientes concentrados acaba diminuindo nesses animais em pasto, suplementados a 0,5, 0,3% do peso vivo, quer dizer que pode ser que chegue mais milho, mais partículas de concentrado finas lá no seco. E o seco não tem uma capacidade de fermentação e absorção como a do rumen. Ao mesmo tempo que eu estou falando que o rumen tem uma superfície absortiva de 15 a 40 centímetros quadrados por centímetro quadrado de parede, por causa das papilas ruminais, o seco, vocês estão vendo aí, ó, não tem papila. O seco é 1 para 1. É 1 centímetro quadrado de seco, é 1 centímetro quadrado de superfície absortiva. Ou seja, qualquer excesso de fermentação lá dentro vai causar uma acidose secal. E aí o seco fica dessa forma, apresentando pequenas microlesões. Isso aqui são de animais em pasto, tá? Isso aqui tá de animais em pasto. Ah, o que pode desencadear uma inflamação no seco? A mesma coisa de inflamação no rumen. Pode ter translocação de micro-organismos, que não tem que estar na corrente sanguínea. Pode ter translocação de endotoxinas, como o LPS, que vão disparar marcadores inflamatórios. Com isso, o animal que dispara marcador inflamatório, que está inflamado, ele vai ter redução de consumo de matéria seca. Pode ser que ele fique mais tempo no coxo para chegar ao ponto que você quer. Tá certo? E por que a gente tem visto isso com animais em pasto e a gente vê isso com animal em confinamento? Por que o seco inflama devido à acidificação? Porque tem ingredientes da dieta que fermentam rápido que estão chegando no seco e que não deveriam estar lá. Esses ingredientes deveriam ter sido degradados e fermentados no rumen. Então, pode ser por vários motivos. Papilas mal adaptadas, microbiota mal adaptada, dieta mal balanceada.
que faz com que os ingredientes escapem do rumen e cheguem para fermentar aonde não deveriam fermentar com tanta magnitude. Bacana? Muito legal. Esse foi mais um episódio aqui no canal de Ruminologia. Episódio todinho sobre as papilas ruminais e um pouquinho de seco aí no final para ilustrar a nossa caminhada aqui pelo mundo do rumen, pelas papilas. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, escreve aqui no YouTube, escreve no Spotify, que vai ser um prazer responder a sua pergunta. Se você ainda não se cadastrou no link que está aqui no vídeo ou na descrição do episódio do Spotify, vai lá, se cadastra para que você receba em primeira mão sobre eventos, sobre notícias do mundo do rumen e também ser informado quando eu abrir uma nova turma do Fundamentos de Ruminologia. Bacana? No mais, desejo bons estudos e um grande abraço.